Eu, como Zaninho, faz minha cabeça o futebol brasileiro, não os estaduais, mas assim, o futebol brasileiro... Isso é um capítulo à parte. Esse é um problema, É um que problema tem que ser tratado. Se a gente conseguir driblar, isso é até bom, né? Isso. Para não cair nada. E eu gosto muito do campeonato inglês-alemão, não consigo assistir o espanhol de maneira alguma, tá? E aí tem uma coisa pessoal que eu adoro, a SPN está transmitido agora, segunda divisão da Inglaterra e segunda divisão da Argentina. Porque o que faz na minha cabeça, muita rivalidade. É o jogo pegado, aquela coisa... Você não sabe quem vai ganhar, com todo mundo muito envolvido. Porque técnica boa, futebol bem jogado, a gente tem raramente, tem de vez em quando. Agora, quando o jogo tem muita rivalidade, muita entrega, e a entrega de quem está na arquibancada também, eu acho que você tem aí os ingredientes para ter um momento interessante com o futebol. E eu confesso também que quando eu pensei nessa enquete também, eu levei em consideração também uma coisa engraçada da gente pensar, porque a gente andou, agora se resolveu esse imbróglio envolvendo a Libertadores, quem é que ia transmitir, aí fiquei pensando, poxa, a gente está com oferta, hoje tinha 2 TVs abertas, passando o jogo da Copa dos Campeões da Europa entre o Barcelona e o Milan. Coisa que não acontece com o nosso futebol, entendeu? Quer dizer, a oferta, você vai oferecendo mais o futebol de fora do que o nosso. E o Zaninho falou, o glamour. As pessoas hoje adoram glamour, adoram o jogador que tem glamour, não gostam do jogador mais discreto, que não fala tanto, adoram o uniforme espetacular. Quando vão a um show, eu estava brincando outro dia, eu quero fazer uma crítica ao Roger Waters, mas eu não tenho interesse em ver o nove palco do U2 e também não tenho o menor interesse em ver o avião batendo no muro. Eu, quando vou a um show, gosto de ver a música, a performance. As pessoas hoje em dia estão muito envolvidas por essa coisa do glamour, isso vende bem. Não faz minha cabeça, mas faz a cabeça de muita gente a respeito. Em tudo tem uma espetacularização, né? Que é uma palavra que quem trabalha com comunicação escuta desde a época de faculdade. É verdade. Também, hoje em dia, a molecada que está começando a gostar de futebol tem um acesso ao futebol europeu de outros países que não tinha na época nossa de moleque, né? Você ouvia falar de futebol europeu. Exatamente. Né? Por isso que eu falo, hoje, se você quiser ver futebol, você vê futebol todo dia, o dia inteiro. Você tem uma oferta, assim, impensável no nosso tempo. Bom, é o seguinte, depois de segurar o Barcelona em casa, hoje o Milan tinha a desafiadora missão de eliminar o cultuado Barcelona jogando no gramado do Camp Nou. Ou seria que o Barcelona, que havia segurado o Milan em casa, hoje tinha de fazer valer a missão do mando de campo? De uma forma ou de outra, deu Barcelona 3-1 e a gente vai falar, claro, aqui do juiz, hein? Tem que falar. A gente vai ver os gols aí. Esse primeiro aí que, na verdade, deram mole, né? É o Maxis aí, né? Isso, entregou. Perde. Agora eu vou falar uma coisa pra você, eu não fiquei com dúvida nesse pênalti não, cara. O cara dá um carrinho dentro da área, cara. De outro ângulo você vê melhor que esse não tem dúvida. Esse eu confesso que... A gente vai ver o Messi aí também, uma cobrança cirúrgica, hein, cara? Porque o Albiati foi na bola, onde a bola entra, cara. As duas são cirúrgicas. As duas são cirúrgicas. Bem no canto. Mas outra é o goleiro do lado... Né? Bola de um lado e o goleiro do outro. Aí você tem o erro do Mascherano, o time inteiro sai, o Mascherano ficou lá e deu condição. E um belo passe do Ibrahimovic. O Barça aí jogando no começo do jogo com 3 zagueiros, né? O Nocerino marcando aí. Bom, e aí a gente vai ver o... E aí o... Ah, não, aí não é. Não, aí já foi, né? Na verdade, aí a gente tá vendo aí, o Nesta puxando a camisa do Busquets. Olhando assim, fechado, cara, eu não acho nem que a bola tava ali, viu, cara? E acho que tem uma coisa além disso, né, Valdir? Se você... Isso acontece toda hora no jogo de futebol, diversas vezes, na várzea, no futebol profissional, em qualquer divisão no mundo todo. E aí tá no papel, o Iniesta fazendo o terceiro gol. Tá no papel que é falta. Mas a bola estava em jogo nessa hora? Porque essa imagem fechada, ela não te mostra se a bola estava em jogo ou não. Mas eu também fiquei com essa dúvida, mas acho que no final ela até tá. Mas você sabe o que eu acho? Que o jogador não tinha essa prevalência, não ia chegar na bola. Então, mas eu quero ir um pouco além até. Vamos trabalhar com o fato de ela estar em jogo. Ninguém marca isso. E quando você usa a regra como exceção, você transforma o futebol em algo injusto, porque ela vira uma armadilha. Porque o zagueiro está acostumado a fazer isso. O zagueiro sempre faz isso e o árbitro nunca marca. No momento que ele marca, você cumpre o que está no papel, mas cria uma baita de uma injustiça. E eu não acho isso honesto. Eu sou um cara chato para isso, Vitor Bino. Eu sou um cara que, se eu vejo alguém sendo puxado pela camisa, a minha tendência é de realmente querer punir o cara que fez. Mas ali, cara, não parecia que... Eu entenderia se houvesse um puxão exagerado. Por exemplo, ele está chegando na bola para dar um peixinho para cabecear, puxaram, não deixou chegar, depois a Aí eu entendo. Mas não foi o caso. E acho que tem uma outra questão também. Quem estava vendo o jogo, eu comentei isso já com o Zanin, o momento, cara, que aconteceu isso realmente era vital, cara, porque o Barcelona tinha tomado o gol de empate. O jogo estava equilibrado naquele momento. Não, e você ele quebrou o Milan. Isso, quebrou o Milan. Quebrou o Milan. E nitidamente o Barcelona tinha acusado o golpe, cara.
O Daniel Sim. Alves, que faz cruzamentos perfeitos, cara. Tava dando cruzamento, tava virando balão. Tanto é que depois o Guardiola, no final do primeiro tempo, recuou o Daniel Alves, que jogou com quase um ponta-direita, num 3-4-3 no começo, ele veio para trás, recuou, fez ali uma ala, de vez em quando lateral, quando o Milan tinha a bola. Para dar uma dosada. E no segundo tempo, eu concordo com vocês. Esse gol, o Milan estava fortalecido emocionalmente, apesar do desempenho um pouco inferior ao Barcelona. O Barcelona não criava muito, mas tinha aquela coisa, controle do jogo, posse de bola no ataque. Teve 60% de posse de bola. Exatamente. Agora, depois do gol, o Milan morreu. Segundo tempo, o Barcelona Não, fez mas, o que quis. então, mas aí é justamente o efeito colateral de uma coisa. Imagina complicado. o Barcelona indo pro vestiário com o altera placar toda a em 1 a 1. estrutura do jogo. Exatamente. Não adianta você dizer, foi Psicológica. 3-1, marcou 1 a mais. Não, você alterou a estrutura do jogo naquele Sim. momento. Né? Eu vou só aproveitar aqui e colocar o Dinei Lopes aqui, o tuiteiro, que escreveu: cartão verde, sou fã do Barça e quem hoje não é, mas não foi justo. O jogo foi só um exemplo de como anda a arbitragem mundial. Não dá para afirmar que o Barcelona não venceria, mas que o jogo teria um andamento diferente, sem a menor dúvida. Não custa lembrar que eles já tinham se enfrentado nessa temporada, 3 vezes na Liga dos Campeões, um 2-2 no bacana Camp Nou, fazer sim. um 3-2 para o Barcelona no San Siro, na primeira fase desses jogos, um 0-0. Quer dizer, era um jogo equilibrado, com um encaminhamento de jogo equilibrado, numa situação favorável ao Milan, que se fizesse o segundo gol, obrigaria o Barcelona a fazer 3. O Milan recuado, podendo contragolpear, fechado é um time. Milan tendo que dar espaço para a melhor equipe do mundo, com o melhor ataque de todos. É uma outra circunstância e foi o que aconteceu. Se é justo ou não é justo, a avaliação é pessoal, né? Caiu do céu. Caiu do céu. E o engraçado também é que tem muita gente aqui, por exemplo, Marcelo Ramos Marcelo Ramos 13 é um deles, que fala que os pênaltis marcados para o Barça não existiram. Abraço a todos, torço pro Santos, moro em Campinas. Eu também, não, mas eu vi muita gente questionar o primeiro também, cara. Concordo, mas eu marcaria o pênalti. Que para mim... Mas não é aquele pênalti também, né? É pênalti só. É pênalti. Não vamos questionar o que não é e não é, ou é, tanto faz. O outro não é pênalti, o outro para mim... Mas tem gente aqui também, por exemplo, o Heitor Tadal. Jogo normal para o Barça, futebol total, melhor tecnicamente, fisicamente, deu a lógica e a vida segue. Que vem o próximo, diz ele aqui. Não foi a melhor exibição do Barcelona. Então, eu achei que não foi um grande jogo. Um bom jogo. Até... Um bom jogo. Eu achei a gente que vive o Paulista. O anterior melhor. Melhor. 0-0. Mais tenso, mais tenso, melhor. Que também contribui, apesar de ter sido um jogo sem gols, né, Zanin? Manteve a expectativa o tempo inteiro, os 90 minutos, né? Esse jogo porque essa história de que não, que o grande jogo é aquele que tem um número enorme de gols, não é verdade. Não. Tem 0-0, Concordo. fantástico. Né? Eu não assisto o Campeonato Espanhol, falamos disso aqui na abertura, porque eu acho as partidas do Real Madrid e do Barcelona contra os pequenos, o tédio do tédio do tédio. Até pela qualidade e diferença, porque não tem rivalidade. Aí uma coisa que o Valdir fica bravo comigo ali, mas eu sempre, o Chico ficava, o Magrão então mais ainda. Então, futebol vou não é arte. hein? Futebol é competição. Quando se vence a competição de maneira artística, é espetacular. É melhor ainda. Mas futebol é competição. Esses jogos não têm competição. Se estraga o futebol. Explica pra ele, vai, Zanin. Eu sei que você não gosta disso, por isso que eu já tentei. Não, ontem, por exemplo... O pulo do gato é você reunir as duas coisas, né? Exatamente. Mas não dá pra exigir isso na média geral. Na verdade, eu até entendo a parte que o Vitor está querendo colocar, só que eu acho que é se contentar com pouco. É simples assim para mim, entendeu? É como você vai ver um show... Quer dizer que você acha, por exemplo, que o título do Corinthians 77, por exemplo, foi se contentar com pouco? Não, cara, mas não eu posso fazer uma lista, que eu peguei um deles. Mas não quer dizer, por exemplo, a gente já vai falar do Corinthians, já vai falar do Corinthians já. Filha da mãe, né? Quando o Corinthians foi campeão brasileiro a primeira vez, tinha um time igualzinho, ou parecido com esse, que fazia poucos gols, time de placar mínimo, foi campeão. Alguma vez você me viu contestar o título do Corinthians? Não estamos questionando o título. Eu não acho aquilo pouco, acho aquilo muito. Eu aceito, é só uma questão de desejo. Você tem anseio daquilo que você gosta. Eu também prefiro. Eu gosto de futebol bem jogado. Presta atenção, eu gosto muito mais do Flamengo do Zico, do Inter do Falcão, do São Paulo do Telê, do Palmeiras Parmalat, do Corinthians 98, 99 jogando, do que eu gosto das equipes que jogam feio. Mas o futebol vive das equipes que ganham de uma maneira comum, normal. Um Barcelona é uma exceção. Esses times que eu falei foram exceções. O futebol não vive de exceções. Quem gosta de futebol gosta da simplicidade. Mas aí eu tenho até o seguinte, que daí a grande simpatia, principalmente na mídia, que desperta o Barcelona, que virou essa unanimidade. Porque é um time que joga bonito, esteticamente o jogo do Barcelona é bonito, tem o melhor jogador do mundo, tem uma história bacana. E vence, e é vencedor. Sim. Então, o Barcelona, de certa forma, ele resolve aquela equação que parecia insolúvel para nós desde 1982. É verdade, é verdade. Que é jogar bonito e ganhar. Ou jogar bonito ou ganhar. Ele reúne as duas coisas, joga bonito e ganha. Sabe marcar. Então, é um time que tá todo mundo torcendo por ele. Sabe marcar, Zanin?
Aparentemente até os juízes. Mas eu acho que essa discussão também é um pouco coisa nossa, da imprensa esportiva. Porque quando o Brasil perdeu em 90 jogando feio, ninguém falou que jogar feio não funciona. Eu acho que pegaram um momento de grande frustração e falaram disso e se transformou num monstro. E não era um monstro, era uma situação de futebol. Eu acho que tem outros detalhes também. Se a gente for pegar os times que jogaram bonito na história também, não que eles tinham o nariz empinado, nada disso, mas vejo outras qualidades no Barcelona, como, por exemplo, humildade. Sem dúvida. Você vê aquela coisa que fala, ontem eu estava vendo o Roda Viva com o Silvio Luiz e teve uma hora que ele foi perguntado a inevitável comparação entre Messi e Neymar. E ele definiu o seguinte: o Messi é o trabalhador e o Neymar é o exibicionista. Perfeito. Entendeu? Eu acho que não só do Messi esse papel de trabalhador, mas de todo o time do Barcelona. Entendeu? E marca, cara. Marca como poucos times marcam. Marcar com inteligência. Todo mundo trabalha coletivamente. E olha que é difícil, na visão que eu tenho do futebol, que é essa que você falou, que é um tanto romântica, gostar de ver um time marcar. E eu vejo o Barcelona jogar e gosto Quem marca em da cima, maneira... marca na frente. É bonito, Mas cara. esse é outro preconceito. Nós aqui no Brasil, nós fomos acostumados a pensar que marcar é pecado, é uma coisa menor. Não é que é pecado, é uma coisa menor. Né? Já discuti muito isso com eles também. O time é o ataque. Né? E a grande imagem do Santos de Pelé. Faz 5 na frente, toma 3 atrás e tudo bem, ganha o jogo. E hoje o Barcelona nos mostra que também a marcação é uma arte. Né? A gente tem que concordar que o ataque, o bom ataque, o ataque preciso, dá essa virtude para o time, de poder tomar gol. Faz disso uma virtude. Pode tomar. O próprio Santos agora recente, o seu time, quando teve... O seu time? Por que você não falou, no caso, você falou, não, meu... agora sim, os dois, no caso. O seu time, ficar jogando responsabilidade em cima dele. Mas não é verdade, já comentei isso com você fora do programa até, o Santos recente de Neymar e Ganso, era um time que se dava o direito e o luxo de ter uma defesa um grau abaixo do ataque, cara. E quase perdeu o título do Santo André. Não, tudo bem. Aí você tá querendo fazer uma picuinha, né? Não, é verdade. Não é mentira. E só um detalhe para as pessoas não pegarem no nosso pé, porque você citou a frase do Silvio Luiz, Neymar exibicionista, Messi trabalhador. Não é exibicionista na maneira pejorativa. E outra coisa, isso é uma coisa natural da personalidade deles. Eu acho que o ser humano tem que ter o direito de ter a personalidade dele dentro de um time de futebol. E que é bonito nele porque é verdadeiro. O Neymar não pode ser como o Messi. Se o Messi fizer força, não vai ser como o Neymar. Isso é coisa do ser humano. Não é uma crítica. Bom, só para colocar aqui o pessoal na conversa também, o Felipe Canavese, o Milan foi roubado, o juiz interferiu no resultado quando marcou o toque de mão do Robinho em um lance claro de gol. Então, concordo com ele, também errou. Mas o Robinho perdeu o gol. Isso que eu ia falar, a jogada chegou até o final. Na sequência do lance, né? Foi feito o gol? Foi feito o gol. Então, talvez... Quer dizer, não foi gol, porque já estava interrompido. A bola entrou. A bola entrou depois, o outro jogador finalizou. É verdade. O jogo já parado. Agora concordo, também não foi bola na mão, mão na bola. Não, a bola pegou meio embaixo do braço. Como é que ele ia tirar a mão da trajetória? Concordo. O Heber Gomes de Assis, o Milan foi prejudicado sim, assim como o Arsenal foi no Camp Nou ano passado. Muito estranho. Eu comentava aqui também que depois o Ibrahimovic o Arsenal acho que foi pior no ano passado. Ironicamente, falou que entendia como é que o José Mourinho se sentia. Né, porque ele vive falando que vai jogar lá no Camp Nou e é prejudicado pela arbitragem. Reclama muito. Né? E o Guardiola até depois respondeu, até com certa elegância, falando que tudo bem, pode até entender, mas é a quinta semifinal que o Barcelona vai, então não deve ser exatamente só arbitragem, não é coincidência. Não questionamos isso. Aliás, você leu uma pergunta antes, que falava que o Barcelona é o melhor time do Twitter. O Barcelona é o melhor time, ganhou, vida que segue, você leu agora há pouco, queria até saber de quem foi. Agora, eu vou tentar achar aqui. Agora, só quero dizer uma coisa para o nosso amigo twitteiro, que o Barcelona é melhor, vida que segue, perfeito. Mas isso não significa que o melhor time vai ganhar sempre. Porque é melhor tem que ganhar sempre. Porque do jeito que as pessoas dizem, não, o Barcelona ganhou é normal, tem que ganhar sempre. Talvez se o árbitro apitasse como hoje, no jogo da Inter de Milão... Se o Barcelona perde hoje, ele ia ser questionado. Tem essa perversão também do torcedor. Se o árbitro apita se o árbitro de hoje tivesse apitado o jogo do Barcelona e Inter, que a Inter eliminou o Barcelona com um jogador a menos, segurando o Barça, a Inter não teria se classificado. E a Inter não teria sido campeã europeia. Então, a interferência da arbitragem conta, assim, o fato do Barcelona ser o melhor time do mundo não explica tudo, não justifica que ele ganhe sempre. Hoje no caso, eu acho que é um jogo bem questionável. Como foi o do Arsenal. Muito bem lembrado. Bom, e na outra perna, que depois amanhã tem Real e Apoel, né? Aí tá resolvido. Passou o Bayern de novo com 2-0, né? E periga
dar uma final, Barça e Real Madrid. São os melhores times do mundo, né? É. São os melhores times do mundo. E aí é muito interessante porque uma vitória do José Mourinho do Real Madrid, se ela não apaga essa sequência de vitórias do Barcelona, esse domínio barcelonista que tanto incomoda o Real Madrid, ela quase apaga. Quase apaga. O futebol mas isso, eu tenho a gente está vivendo meio uma coqueluche, não uma coqueluche, mas a mídia tem olhado muito o Guardiola, por razões óbvias, e tem cultuado muito também o Bielsa, por essa relação dos dois, um tanto estreita, assim. Mas, o Mourinho está vindo pela beirada, cara, e ainda é, na minha opinião, o melhor técnico. Não sei se o melhor, mas está nesse bolo aí, está fazendo o Real Madrid jogar um futebol que... E desde o começo é o melhor ataque da Europa, ataque de mais de 100 gols. O Guardiola... ele tem muitos méritos na evolução do Barcelona. O Barcelona era um pouco diferente, ele tem mais variação, é um time que joga mais o futebol total. Só que a gente vai entender quem é o Guardiola no dia que ele for trabalhar em outro lugar. Com outros elencos, com jogadores piores. O Mourinho foi campeão europeu com o Porto, o Mourinho ganhou quase todos os clubes, títulos importantes, ficou aí 3 anos e meio quase, sem perder o jogo dentro de casa por times diferentes. O Mourinho é o melhor técnico do mundo. Bom, até que se prove o contrário. Quer dar um pitaco sobre isso aí, Zanin? Eu acho que realmente o Mourinho, se chegar com o Real na final da Copa dos Campeões... Por acaso, eu comprei no ano passado na Itália um livro que é uma biografia intelectual do Zé Mourinho. Não foi traduzido ainda, se fosse traduzido seria O Alienígena Mourinho. Mostrando como o Mourinho é um cara que ele tem uma visão assim tão intelectual e profunda e artística do jogo de futebol. O jogo de futebol, para ele, é uma das artes, assim, na qual ele aplica todo o conhecimento de filosofia, de meditação zen, de conhecimento de pintura, de música, de literatura e tal, que necessariamente, se ele não for o melhor técnico do mundo, certamente será o mais culto. E o mais cult. Não, mas nesse e ele sentido... se vende muito bem, né? Não, mas nesse sentido que eu estava falando... Ele discorda de mim, já percebi. Não, mas ele acabou ofuscado, assim, não sei se ofuscado é uma palavra muito forte para definir isso, mas acabou ficando num certo segundo plano sem merecer, cara. Não, né? Segundo plano? Não, se fala muito mais no Guardiola hoje do que se falava no Mourinho aqui, estou falando. Não sei lá. O futebol do Barcelona tem muito mais a ver com o que o brasileiro gosta do que o futebol do Real Madrid. Para deixar a balança equilibradinha aqui, o Gustavo Padrini, na minha opinião, o Barcelona não foi favorecido, foi pênalti nos 2 lances e muito comentarista disse o mesmo. Acredito, já o Santista... O Kifuri deve ter concordado com ele, porque o Kifuri, se você soprar no pescoço do jogador e cair, é pênalti. Já o Santista Zombeteiro disse que o Milan foi garfado de uma forma nojenta. Eu também não acho que foi intencional. Aconteceu. Aconteceu. Bom, é o seguinte, vamos para o Corinthians. O Corinthians e os corintianos, por tabela, tem uma semana aí mais tranquila. O time só volta a campo no domingo, quando enfrenta na penúltima rodada do torneio estadual o Paulista de Jundiaí. Jogo que será disputado às 4 da tarde no Pacaembu. O Tite tem 3 jogadores de observação. O Alex, que treinou hoje em campo, e o Jorge Henrique e o Alessandro, que ficaram no departamento médico. Antes da gente embalar de vez, a gente vai ver umas imagens do treino do Corinthians também, que é esse treino de hoje. O Tite também falou sobre essa questão de terminar em primeiro o Campeonato Paulista, para ter aquela pseudo-vantagem de ter o mando e decidir tudo no Pacaembu. Mas eu acho que até interessante a gente passar, e o Tite disse também que a tendência é colocar força máxima em campo no domingo contra o Paulista. A gente está vendo aí o treino do Corinthians, mas o Tite não escondeu em nenhum momento que está diante de um dilema. A gente vai ouvir aí na sequência o treinador corintiano falando sobre isso. Atropelei um pouquinho a chamada, se a gente puder ver o Tite agora, agradeço, Bi. Posso ficar 10 dias sem a equipe toda jogar, essa é uma atenção que eu tenho que ter. Vai que não jogue domingo, uma equipe que ela não jogue quarta-feira, ela fica 10 dias sem jogar. A outra jogar no domingo e alguém machucar e não ter tempo de recuperação na quarta. Esse é o dilema da coisa. A tendência maior é botar a equipe para jogar, todos disponíveis, todos ir para o jogo. Bom, isso porque o Corinthians na próxima quarta, não amanhã, na próxima quarta vai no Paraguai enfrentar o Nacional. Né? Aí está muito claro o que vai acontecer. Acho que ele vai com força máxima. Né? Com força máxima, os jogadores ele entra com o principal carro, mas só acelera 30% da velocidade dele. Né? Mas é uma estratégia. Que deve ser suficiente, né? Porque o Campeonato Paulista permite isso. Como, por exemplo, o São Paulo no domingo, que escala o time como escalou mal no primeiro tempo e arruma as coisas no segundo tempo e passa por cima do adversário, mas assim, fora de casa, como se não tivesse ninguém pela frente. Tanto é que em todos os times pequenos no campeonato,
O Santos perdeu com o time reserva um jogo do Mojimirim e o único time titular que perdeu foi o Palmeiras no Mirassol no final de semana, em, sei lá, 50, 60 jogos de grandes contra pequenos, 70 jogos. A disparidade aumentou. A disparidade é enorme. O campeonato é fraco. Bom, queria mandar um abraço aqui para o seu Antônio Olaia. Não sei se vocês conhecem, mas se vocês não conhecem, grande figura. Ele sempre fez um trabalho levando em consideração o biorritmo e os astros. Vira e mexe, eu falo com ele no telefone. Esse ano ele já acertou várias. Acertou do Luiz Fabiano quando passou por aquele jejum. Conversei dias antes com ele, ele falou que estava melhorando a fase, Luiz Fabiano fez gol. Depois foi a mesma coisa com o Lucas, e a semana passada eu falei com ele. Fiz um telefonema, na hora de se despedir, ele falou para mim, olha, Vladimir, eu já dei uma olhada aqui nas coisas, aqui, ó, o Liedson tá mudando de fase, vai entrar na fase boa agora junto com o Alex. Oh, então eu acho o seguinte... Aí no final de semana o Liedson faz 2 gols, cara. Resta ver só agora o Alex, deve estar em campo no houve final grande de semana. polêmica na França, porque Raymond Domenech, na Copa do Mundo, deixou de convocar um jogador, eu não lembro exatamente qual, porque os astros não convergiam favoravelmente ao momento do atleta, na Copa do Mundo, arrumou briga com o elenco. Então, eu acho que a gente tem que recomendar, como é que é o nome? Não está aqui, não. Seu Antônio Olaia. Seu Antônio Olaia, eu recomendo o Seu Antônio Olaia para a seleção francesa de futebol, para que o trabalho astral seja mais bem executado do que o do Raymond Domenech e o seu, não sei qual é, o seu guru. Mas há forças estranhas no futebol. Ah, sempre há. O futebol não é totalmente do domínio do racional. Claro que embora não. haja muita gente que queira transformá-lo assim... O difícil é você falar... Examinar matematicamente, racionalmente, o difícil toda é a lógica e tal. Tem sempre alguma coisa que escapa, Amém. espirra. É a graça da coisa. Claro. Ainda bem. O difícil é você chegar para a estrela do time e falar, eu consultei os astros, mas seu dia fica aí no banco. E foi o treinador de vocês fala, não, os astros que me desculpem. Mas... Eu queria depois que ele desse uma olhada como é que está essa questão astral do Luxemburgo, que faz tempo que a coisa não vira para ele, né? Aí Pode a coisa ser. tá feia. Tá feia faz tempo. Isso não é uma consulta, isso é um desafio, né, Vitor Bina? Ó, vou enaltecer aqui, ó, a internet de vez em quando é um tanto perversa, né? Mas ela também está hoje aqui bem plural, eu diria aqui, ó. Vamos ver, ó. O Carlos Ferreira, de maneira alguma o Corinthians deve poupar no Paulista. A Libertadores é uma competição como outra qualquer e deve ser disputada da mesma forma que o torneio estadual, diz ele aqui. Já o Bruno Soares devia poupar na Libertadores. Sabe que Libertadores não é para eles, é um pouco de... É uma ironia, um veneno. Mas é realmente um... Para eles. Para eles. Eu acho que quando o Tite falou dessa coisa de deixar 10 dias sem jogar, o jogador 10 dias sem jogar, eu realmente tenho a impressão de que isso pesa. Ele tem razão. A gente viu isso, por exemplo, no Internacional e no Santos. O Campeonato Brasileiro chegaram no Mundial muito mal. O time precisa ter... Não pode estar desgastado e também não pode estar sem ritmo de jogo. E é o dilema do Tite. Agora eu falei... Você ficar 6 meses se preparando para um jogo não dá certo. Poupando o tempo inteiro. Não dá. E já o Rafael Gil, por isso que eu ia falar na pluralidade aqui do Twitter, o Rafael Gil Filho diz que o Corinthians deve dar prioridade à Libertadores levando o time mistos ao Paulista. O Corinthians é fraco e de importância secundária. Quando chegar a Libertadores, a gente vai ter uma espécie de novo 77, um pouco mais comercial, porque as coisas são diferentes. Mas eu quero ver todos esses corintianos que desdenham da Libertadores hoje, eu tenho alguns amigos que fazem isso também de maneira provocativa, eu quero ver quando o time ganhar o título, a reação. Tanto é que basta ver o valor dos ingressos, que aliás ameaça subir 30%, né, os ingressos. É um absurdo, o ingresso mais barato é R$60. Já há movimento é o time de do protesto, povo. né? Ainda bem. O ingresso mais barato custa R$50. Eu acho que outro dia eu estava pensando isso, e até essa coisa de fidelizar o torcedor, né? Você não tem uma rotação de público, né? Você tem, na verdade, 30 mil pessoas que no final quase sempre vão ao estádio. São aquelas, entendeu? Né? Você não cativa um público maior, né? Sei lá. E acho que uma questão também que a gente não viu quando o Tite partilhou com a gente esse dilema aqui de escalar ou não o time titular para o jogo do estadual. Acho que ele leva um pouco em conta, apesar de ser difícil por causa do mando ser da federação, tem um monte de questionamento nesse sentido, mas terminar na frente do São Paulo e como líder do campeonato ia teoricamente dar para o Corinthians a possibilidade de defender um possível... ter uma possível final no Pacaembu. É interessante, mas... Os pontos se somam ainda aí, né, depois das quartas e da semi, né? Vão somando, né? Agora é difícil fazer a conta. Agora, o regulamento, que, por exemplo, nas quartas de final não vai dar nenhuma vantagem para o time que ficou na frente, é de uma imbecilidade, assim, é de uma ignorância técnica. Que até deve ter sido difícil de fazer. Impressionante. Né? Isso não é qualquer um empatezinho para o time que ficou na frente. Faz um regulamento como esse. Não é qualquer um que faz. Precisa ter muito talento. Pior que não é qualquer um mesmo, né? Não é. Impressionante. Sabe o que eu acho que fazer isso? Obviamente a Federação Paulista tem interesse nos 4 grandes
nas semifinais, renda e tudo mais. Eu acho que temem que, de repente, o grande fique em quinto lugar, é uma coisa normal, acontece, e esse time fique fora. Quer dizer, a federação quer, de alguma maneira, se garantir ou, pelo menos, facilitar que os grandes cheguem à decisão. Porque isso é a única lógica que eu consigo garantir entender que isso. todos participem, porque é uma questão política. No interior e tal. Dos clubes chamados pequenos. Manutenção das federações. Isso a gente sabe como é que é. Mas, ao mesmo tempo, garantir para a televisão o espetáculo dos grandes nos jogos decisivos. Tanto é que foi aumentado para 8 classificados, não 4. Justamente por causa 4 se corriam risco, né? Aconteceu já. Havia sempre o negócio, os chamados intrusos que tiravam 1 ou 2 grandes. Né? E Vai ser engraçado se por acaso os grandes perdeu as quartas de final, né? Se a memória não me trai, foi justamente porque a final do Paulista terminou entre Santos e Santo André que se criou esse magnífico regulamento aí. Bom, a gente vai para o primeiro intervalo. Antes eu vou só registrar aqui a mensagem do Twitter do Thiago Souza, dizendo que o Corinthians deve poupar do Paulista porque ele tem uma chance única e clara de ser campeão de uma Copa que não tem mais de 100 anos de história. Uma coisa para o Tite pensar. Mais óbvio e racional. Citado. Cartão Verde faz um rápido intervalo. Na volta vamos falar do Santos, que amanhã enfrenta o Internacional em Porto Alegre, confronto que colocará mais uma vez frente a frente os 2 últimos campeões da Libertadores. Não sai daí, até já.